Estamos aqui. Então tá. Vamos lá. 1, 2, foi. Paz, amados. Paz e graça. Entrando aqui, mais uma vez, direto do nosso lar para o lar de vocês. No caminho com a graça. Aqui é onde, no caminho em Cristo, nos encontramos com as pessoas. E as pessoas se encontram com Cristo no caminho que Ele ensinou para que andássemos. Sem o misticismo, sem o reteté, sem as conveniências pessoais, mas dentro de um parâmetro espiritual. Para que juntos possamos evoluir na graça e no conhecimento. Que possamos entender o Evangelho segundo Cristo e assim você, dentro da sua natureza humana, compreender o Espírito de Deus que é revelado ao homem e à mulher. E que assim, nesse discernimento, dessa compreensão até então que você não tinha, possa ter, de crescer, evoluir e andar no caminho da verdade, da justiça, da perseverança, da paciência, da longanimidade, do domínio próprio, e que esse caminho que dá esses frutos te leva para a vida em Cristo. Hoje falar sobre loucuras e insensatez, comportamentos que nós observamos, que sentimos e presenciamos no dia a dia, no nosso cotidiano, na nossa vida, né? E nos domínios dos impérios, dos governos, em todo o meio da sociedade, que desde os primórdios da antiguidade, né, como no presente século, sempre houveram governantes, reis, autoridades sobre o domínio de outros povos e outras nações, outras tribos. E o comportamento destes líderes, desses governos, destas autoridades, que muitas delas dentro de uma insensatez, dentro das suas loucuras, dentro das suas psiques neuróticas, governaram e tiveram domínio sobre as outras pessoas, que dentro de um ponto de vista analisado por alguém de conhecimento espiritual ou psicológico, analisaríamos que existem muitas pessoas dementes com problemas doentias dominando sobre outras pessoas. E daí nós vemos e temos os resultados em relação a isso. Até poderia citar que muitos governos, reis, autoridades dentro do sistema de um governo que passava de pai para filho, né, o governo hereditário, o governo monárquico, que muitas crianças foram colocadas no trono para se tornar reis, só que não eram elas que governavam, era somente uma autoridade fictícia. Quem governava eram as outras pessoas que faziam parte da corte. E crescia com isso, e depois se tornava o rei automaticamente pela idade, atingida pela maioridade. E já tinha formado um governo talvez corrupto, e ele absorvia isso na sua caminhada. Diferentemente de presidencialismo monárquico ou republicano, nós temos o sistema, né, de governos que atuam na sociedade, sendo o nosso país, sendo nos outros países afora. E nós observamos e vemos na imprensa, e vamos ler nos livros de história, que passou muitas pessoas doentes, amarguradas, com coração iracundo, com mentes maquiavélicas de domínio sobre outros povos, com aquele psique formada já de pessoas psicopatas, de matar, de lograr, de governar para si próprio, para um grupo de pessoas e colocar outras pessoas sobre o seu domínio, os vassalos, a plebe, os escravos. Então, tudo isso foi dominado por grandes governantes, e grandes governantes não quer dizer de pessoas boas, mas grandes impérios formados, grandes governantes dentro do império formado. E todas elas, essas nações, esses grandes líderes,
que formaram seus domínios, né, sobre a terra, para colocar sob julgo outras pessoas, para eles terem a corte formada, comer das delícias dos melhores da terra, enquanto outros passam necessidades. E isso, meus amados, queridos irmãos, a história sempre se repete. E aqui, quando nós nos encontramos para falar alguma coisa sobre esse sentido, nesse aspecto espiritual, que eu sempre digo, no aspecto espiritual que tu entenda a história, e no aspecto espiritual que tu entenda o relacionamento das pessoas uma com as outras, e você com as outras pessoas, e as outras pessoas contigo. Que tu tenha aprendido e aprenda o discernimento da razão em relação ao espiritual. Porque o bom senso é o domínio sobre uma razão própria, não de imperar sobre o outro, mas que haja uma cordialidade e uma harmonia no trato. Isso é dentro de uma simplicidade. Mas quem tem o coração cheio de amor e de paz, pacificado pela essa graça em Cristo, ele tem esse discernimento, a qual, para aqueles que não têm esse discernimento, não é compreendido para eles, é incompreensível para o raciocínio deles, das outras pessoas. Para quem anda dentro de uma ótica da verdade e da sinceridade, hoje olhando pela questão que está acontecendo em todos os lugares, não diferentemente somente no nosso país, muitas pessoas que andam na contramão em relação àquilo que é errado, poderia ser taxado de ficar fora do grupo porque tu não faz parte do contexto do que está acontecendo na atualidade. Porque você luta contra a injustiça, você luta contra as corrupções, contra as mentiras, contra os enganos. E muitos domínios de governantes estão enrolados nessa teia e muita mente trabalhando em cima disso para fortalecer mais esses conluios, essas maracutaias. Então há a inversão dos valores. E eu quero que você entenda dentro da percepção possível, do teu entendimento, cabível, né? Porque cada um tem às vezes um limite do seu raciocínio de entender, que tu ore e peça graça e sabedoria que Deus te conceda, para que tu consiga perceber, entender e caminhar amando, perdoando, reconciliando e fazendo as tuas escolhas. Decorrente disto, nós sempre temos um resultado das nossas escolhas e não nos conformar com as coisas que estão acontecendo, as erradas, as ruins, as negativas, mas trabalhar num propósito pacífico para que esse quadro mude, a princípio dentro da tua casa, como nós sempre dizemos, sempre falamos, dentro da tua casa, dentro do teu lar. Eu olho aqui, YouTube, canal do YouTube, aqui diretamente com você no Face. Eu estou observando ali pessoas que estão entrando e estão acompanhando a nossa palavra de hoje. Então, amados amigos, irmãos em Cristo, podia citar vários nomes de governantes doentes que passaram pela face da terra, matando, destruindo, roubando, deteriorando sociedade, colocando pessoas na miséria, colocando pessoas nos hospitais, colocando pessoas incapazes, destruindo lares, famílias e até o meio ambiente, que é vida também, que faz parte, porque sem o meio ambiente, não tendo condições, não há vida na terra. Então, homens insensatos, truculentos, psicóticos, ou seja, com a psicologia formada para o mal dentro da sua mente, né, já traçada, momento de doentia, com objetivo cruel, de somente ter as suas riquezas, enriquecimento lícito, aumentar o seu poderio, seja ele econômico, armamentício ou imperialista. E, diferentemente ou não, seja o sistema de governo que está atuando em qualquer tipo de povo ou nação, só muda o nome, mas o comportamento das pessoas, eles são parecidas, porque existe o bem e o mal, e esses também podem escolher. E feliz é o povo que tem o Deus de amor como o seu raciocínio para liderar. Daí lidera pacificamente, porque quer o bem para o próximo, e não quer só para ele, mas quer que os outros também tenham esse bem. E que não quer o mal para os outros, porque assim não quer o mal para si também. Esse é o princípio da igualdade. Então eu vou ler um texto aqui, e vou falar um pouquinho sobre ele, e é um tema bastante conhecido, né?
no livro de Daniel, no capítulo 4, livro do Antigo Testamento, capítulo 4. Eu vou ler a partir do verso 18, que é um texto grande, e diz assim o texto: Isso em sonho eu, rei Nabucodonosor, vi. Tu, pois, Beltesazar, que quer dizer, diz a interpretação, todos os sábios do meu reino não puderam fazer saber a interpretação, mas tu pode, pois há em ti um espírito, e aqui o Nabucodonosor faz uma comparação à sua idolatria, né? E colocando a palavra dizendo que tu tens o espírito dos deuses santos. Daniel, que é o Beltesazar, cujo nome fora colocado pelo rei Nabucodonosor, ficou atônito nesta hora, e os seus pensamentos os turbavam. Falou, pois, o rei e disse: Beltesazar, que é o Daniel, não te espante o sonho e nem a sua interpretação, porque ele tivera um sonho e ele não conseguiu mais dormir depois desse sonho. Chamou todos os sábios, os sátrapas, chamou os adivinhadores, os bruxos para adivinhar o sonho, ninguém conseguiu adivinhar. Aí chamou Daniel para que falasse para ele. Respondeu então Beltesazar e disse: Senhor meu, o sonho seja contra os que têm ódio, e a sua interpretação para os teus inimigos. Ele teve o sonho dessa forma, agora ele vai narrar o sonho. A árvore que viste, que cresceu e se fez forte, cuja altura chegava até o céu, e que foi vista por toda a terra, cujas folhas eram formosas, e o seu fruto abundante, e em que para todos havia mantimento, debaixo da qual moravam os animais do campo, e em cujos ramos habitavam as aves do céu. És tu, ó rei, que cresceu e ficou forte. A tua grandeza cresceu e chegou até o céu, e o teu domínio até a extremidade da terra. E quanto ao que vi, ó rei, um vigia, um santo que descia do céu, um anjo a qual tu disseste no teu sonho, e que dizia: cortai a árvore e destrui ela, mas o tronco com as suas raízes deixai na terra, e com candeias de ferro e de bronze e de erva do campo, e seja molhado do orvalho do céu, e a sua porção seja com os animais do campo, até que passem sobre eles 7 tempos, 7 períodos, 7 anos, seja o tempo. E esta é a interpretação, ó rei. Este é o decreto de Deus, o Altíssimo, que virá sobre ti, ó rei, meu Senhor. Com toda reverência, Daniel contando a interpretação do sonho para ele, né? Serás tirado de dentro dos homens a tua morada, será e ficará como animal do campo, e te farão comer erva como os bois comem. Será molhado do orvalho no teu lombo, sobre do céu que descerá esse orvalho. Passar-se-ão 7 tempos por cima de ti, até que conheças e reconheças que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens e o dá a quem quer. E quanto ao que foi dito, que deixasse o tronco com as raízes da árvore, o teu reino voltará para ti, depois que tiveres reconhecido que o céu reina. Portanto, ó rei, aceita o meu conselho, e desfaz os teus pecados pela justiça e as tuas iniquidades, usando de misericórdia para com os pobres, e talvez se prolongue a tua tranquilidade. Todas essas coisas vieram sobre o rei Nabucodonosor. Ao cabo de 12 meses andando a passear sobre o palácio real da Babilônia, falou o rei e disse: Não é esta grande Babilônia que eu edifiquei, olha, ensoberbecendo, para a casa real, com a força do meu poder e para a glória da minha magnificência? Ainda estava a palavra na boca do rei quando caiu uma voz do céu que disse: Ai de ti, ó rei Nabucodonosor, passou de ti o reino. Será tirado dentre os homens, e a tua morada será com os animais do campo. Farteiam comer erva como os bois, e passar-te-ão 7 tempos sobre ti, até que conheças que o Altíssimo tem domínio sobre os reinos dos homens e os dá a quem quer. Na mesma hora se cumpriu a palavra sobre o Nabucodonosor, foi tirado dentre os homens e comia erva como os bois, e o seu corpo foi molhado do orvalho do céu, até que ele cresceu pelo como as penas das águias e as suas unhas como as aves das aves. Mas, a fim daqueles dias, eu, Nabucodonosor, levantei os meus olhos ao céu, tornei-me a vir o meu entendimento, e eu bendisse o Altíssimo e louvei. Glorifiquei ao que vive para todo sempre, cujo domínio é um domínio sempre eterno, e cujo reino é de geração em geração. E todos os moradores da terra são reputados em nada,
e segundo a sua vontade ele opera com o exército do céu e os moradores da terra. Não há quem possa estorvar a sua mão e lhe diga: que fazes? No mesmo tempo se tornou a vir o meu entendimento, e para a dignidade do meu reino tornou-se para mim a minha majestade e o meu resplendor. E me buscaram os meus capitães e os meus grandes, e fui restabelecido no meu reino, e a minha glória foi aumentada. Agora, pois, eu, Nabucodonosor, louvo, exalto, o glorifico ao Rei dos céus, porque todas as suas obras são verdades, e os seus caminhos juízos, e pode humilhar a quem se ensoberbece. Isso aqui é uma narrativa do livro de Daniel, profeta, né? Que aconteceu com o rei Nabucodonosor. Está escrito nos editos do rei, esse fato, e no cânon sagrado. Ele se ensoberbeceu da grandeza dos seus reinos, dos seus palácios, e aquilo que ele tivera em sonho aconteceu. Ele foi cortado, foi tirado, foi largado no campo pelos seus próprios capitães que estavam junto no palácio. Foi deixado como louco. Ele não fazia barba, não tomava mais banho, não cortava mais as unhas, cresceu pelo no todo o seu corpo, e as suas unhas cresceram e ficaram voltadas, curvadas, como garras. E ele comia erva junto com os animais, raízes, pasto, bebia água junto com os bichos. Ficou nesse período, até que recebeu a misericórdia. Isso é um fato, e podemos transformar numa parábola de ensino para nós. O Deus amor dentro de cada um não é aquele que você imagina que está numa gravura de barba branca, sentado num trono com um cetro na mão e está fazendo como vara de condão mágicas. Não. O Deus amor dentro do teu ser, da tua existência. Da compreensão que tu possa ver Deus nas outras pessoas, e tenha a mente de Cristo, que tu é uma nova criatura, e tenha e ande com compaixão e misericórdia, olhando com o olhar de Cristo para as outras pessoas. Esse é o ser nascido de novo. E no nascido de novo, o lugar que tu ocupa, a casa que tu habita, os lugares que tu frequenta, a posição que tu tens, nunca é e deve ser para humilhar as outras pessoas, para machucar, pisar em cima e soberbecer-se em circunstância alguma, mas que num ato de humildade, de compaixão e misericórdia, tu reconheça a tua história, o teu legado, o teu passado, que as coisas aconteceram de tal forma até onde tu chegou, dentro da tua simplicidade, no lugar que tu anda, que nós somos pó e para o pó a gente vai tornar, e que existe um Criador de tudo isso, que é o dono de toda essa matéria, de todo o hemisfério, desse espaço sideral, que nós somos somente um grão de areia, insignificante, no conjunto de toda essa obra. E por isso, não se preocupar tanto com as coisas relativas ao amanhã, mas do hoje, do ser o melhor o hoje, para construir o melhor o amanhã na tua vida e nas pessoas que fazem parte da tua história, que é a tua família, teu grupo de pessoas da tua casa, do teu grupo de relacionamento, aonde você anda, com quem você anda e com quem você está. Nessa insensatez desse homem e na insensatez de vários homens e personagens da história da humanidade que tiveram domínio e alguns que têm domínio sobre as outras pessoas na sociedade, nós temos que entender que ninguém é melhor ou maior do que ninguém. Quando alguém acha que é alguma coisa, ele é cortado e tirado e deixado de lado, para que depois reconheça dentro da sua simplicidade, na humildade, que sinta o cheiro do pó da terra e ele seja colocado de volta no patamar que seja reconhecido com uma liderança, com amor, pacificando, trabalhando de uma forma ordenada, transparente, justa, equilibrada, cheio de graça e amor para com os outros. Poderia relatar aqui algumas passagens onde Paulo fala na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 1, verso 20,
que é uma pergunta: onde está o sábio? Onde está o sábio? Onde está o homem culto do presente século? Questionando assim, faça-se uma pergunta e uma referência que se faz: onde é que está toda essa sabedoria do mundo? Onde é que estão os escribas, os grandes escritores? Onde é que eles estão? Estão ajudando a construir uma forma nova de compreensão para as outras pessoas? Que sabedoria é essa desse mundo? Que quando se cria algo para ser bom, alguém pega e faz uma bomba. Alguém faz a invenção de uma aeronave e daqui a pouco ela está largando bombas sobre outras pessoas. Alguém vai no laboratório e cria um medicamento para uma cura e alguém pega, coloca um outro produto para matar outras pessoas e torná-las viciadas. Onde é que está a sabedoria, a ciência do presente século na mente das pessoas? Paulo ainda continua falando, escrevendo na sua carta, nessa mesma carta, essa primeira carta que ele escreve aos Coríntios, no capítulo 1, verso 26 ao 28, onde ele narra que a vocação, pois convocados muitos sábios e de acordo com os critérios humanos, né, poderosos, reis e tão poucos. Ao contrário, Deus escolheu os pequenos para fazer-lhes grande. Aos loucos, que eles chamam de louco, para se tornarem sábios perante a loucura do presente século. Escolheu as coisas pequenas para torná-las grandes, e as grandes derrubou. É uma mensagem de Isaías 44, verso 25. Paulo relata isso aí em 1 Coríntios capítulo 1, verso 26 ao 28. O homem natural não compreende essas coisas. A mesma carta de Paulo, já agora no capítulo 2, ele começa a falar que o homem natural não compreende essas coisas porque para ele isso tudo parece uma loucura. Mas para nós que somos espirituais, e você que é espiritual, que possa ser espiritual, compreenda. Isso é o poder de Deus. Mas o poder de Deus não é isso relacionado à vara de condão que você acha que Deus está fazendo mágica. Deus opera o milagre em mim e você. E você e eu somos um grande milagre na sociedade, na tua família, na tua casa. Eu e você somos esse milagre de transformação, abraço, perdão, reconciliação, harmonia, fé e esperança. Muitas pessoas não compreendem, não entendem isso e acabam se distanciando do vínculo da paz, do perdão, do amor, da misericórdia. E isso, amados, é algo que fica chocado. Nós ficamos chocados ao observar que muitas pessoas não têm o preparo. Às vezes têm o preparo intelectual, mas não têm o preparo espiritual para liderar, para cuidar, para gerenciar, para estar ocupando um governo. E daí quando o governo é ruim, o povo padece. E principalmente os mais fracos, os mais oprimidos, os menos assistidos. Por isso que há um conselho ali: atende os pobres, atende os necessitados, busca trazer o equilíbrio dentro da sociedade. Agora, quem o fizer isto e achar que está sendo Deus também por fazer isto, ele também é derrubado. Porque o praticar o bem está na essência do ser humano. Como muitos praticam o mal, também faz parte, incrível, faz parte também do ser humano. Mas que deixe o bem praticar mais do que o mal, para que sobreponha a graça de Deus na tua vida e abafe as coisas do mal. Então, se nós fizemos alguma coisa de bem, nós não merecemos holofotes por causa disso. O que deveríamos fazer no cotidiano como se fosse respirar e tomar água. Porque é uma necessidade fisiológica minha tomar água e respirar, senão eu morro. E se eu não amar, eu também morro. E se não me amarem, também eu morro. E se eu odiar, eu morro e mato. Vocês não entenderam indo a essas questões? Que o princípio de tudo está no amor. Que tudo termina, mas o amor permanece. E nessa loucura toda, nessa insensatez que o homem tem e traz consigo na sua história, está dentro da sua gene,
nossa consanguinidade, sai dentro da sua hereditariedade, quando os governos ficam passando para o outro essa corrupção, essa maldade de fazer o mal, de fazer o conluio, de fazer o engano, fazer a trapaça, e parece que isso é normal, já virou uma questão de doença, essa corrupção. Parece um mal, além dos males que já existem, que não se pega pelo ar, que não se pega pelo contato físico, que não se pega pelo exame feito pela troca de saliva ou pelo sangue, não pega, mas pega pela psique do ser humano esse mal. E iracunda o seu coração, ele fica fechado para o bem, e o praticar o mal agora ficou tão fácil, enganar, mentir, roubar, lograr, ficou tão fácil, porque parece que existe uma generalização desses fatos acontecendo. E quando nós damos oportunidade para isso, enriquecemos esse lado. E quem está no domínio disso acha que está bem fazendo isto. E quando faz alguma coisa de bem, um decreto que se dê uma proporção de melhoria para a sociedade, as pessoas aplaudem como se fosse algo magnífico que estava sendo realizado. Na verdade, está maquinando para fazer algo pior. O exalar o perfume na essência de quem fala com sinceridade, tu pode notar no semblante, nos olhos, no sentimento, no tato, no abraço. Quando não compactuamos com isto, como não concordamos com isto, vamos dizer que somos o melhor, ou somos o santarrão, que nós não fizemos nada errado. Claro que fizemos, claro que pecamos, claro que não somos santos. Mas eu quero dizer para você, meus amados amigos e irmãos, que compreenda, enquanto prevalecer o mal, o bem não surge. Enquanto você se calar, sabendo fazer o bem, o mal vai prevalecer. Enquanto você ficar quieto e não colocar as tuas angústias, as tuas vontades, a tua maneira de ser, a tua essência de vida, tu vai ser sempre logrado. Então o princípio de tudo isso que nós estamos falando aqui, que é a insensatez, a loucura do presente século, que vem passando de geração em geração, como doença, psique, em grandes autoridades, olhando para os outros, qual é o ranking que está o Brasil na corrupção? Qual é o ranking que está o Brasil no índice de analfabetos? Qual é o ranking do Brasil no índice de pobreza? Daí quando dá uma melhoradinha ali, acha que foi algo extraordinário. Que bom, e que assim melhore. E que assim melhore. Porque o bem e o mal sempre vai ter. O ruim e o bom sempre vai ter. O amargo e o doce sempre vai ter. A luz e a treva sempre vai ter. Só que nós queremos que você entenda, que você faça a escolha certa. E trate isso com amor, com perdão, dentro de uma harmonia, dentro de uma compreensão espiritual, para que tudo aquilo que você olhar à sua volta, você veja flores também, não só veja espinhos, que você sinta o doce e não só sinta o amargo, mas que você, dentro dessa história da tua vida, poderá ser uma loucura, você correr descalço, você brincar na chuva, você vai falar bem alto eu te amo na rua para aquela pessoa que você ama. Isso é uma loucura boa, agradável, linda, maravilhosa. Mas quando eu falo de loucura, das outras loucuras, de fazer o mal, de trapacear, de governos corruptos com a mente formada para o mal, isso é uma loucura, isso é uma insensatez, isso é uma irrazoabilidade, não tem razão nenhuma de fazer isto. A razão que dá é a do domínio da pessoa que está no seu poderio, achando que pode tudo, e que é intocável, que ninguém vai tocar, que não vai acontecer nada, porque eu tenho domínio sobre os poderes e eles fazem aquilo que eu quero. Então alguns estão crescendo assim, mas vai ser cortado. Vai ser cortado. E não vai vingar. E não vai ficar raiz, para que não brote de novo. Diferentemente do Nabucodonosor, que foi dado uma oportunidade. Nós queremos
é pacífico, um governo pacífico de amor,